E agora chegou o grande dia. Hoje nós temos a decisão sobre a taxa de juros para o dólar americano. E eu quero trazer um pequeno panorama para você rapidamente aqui do que pode acontecer ao longo do dia de hoje em termos de possível aumento na taxa de juros. Só para você entender rapidamente, a taxa de juros basicamente compõe, né, o preço do dinheiro, o preço do acesso ao crédito, a facilitação ou a dificultação, né, a dificuldade em conseguir crédito. E crédito é, enfim, a seiva principal que mantém a economia girando, tá? É o ar que o mundo capitalista respira para poder funcionar da forma como nós vemos hoje. Portanto, quando começou o Covid, lá em fevereiro, março de 2020, o Banco Central americano, de forma emergencial, cortou a taxa de juros, que estava, eu não lembro exatamente a taxa, mas jogou para 0,25% ao ano. A taxa de juros do Banco Central americano tem um pequeno espaço, tá? Então fica entre 0 e 0,25% ao ano. E eles fizeram isso para fomentar a economia, para ajudar o mundo a não entrar em uma recessão maior. E eu entendo que naquele momento era extremamente necessário que se fizesse aquilo para conter o avanço, né, os impactos econômicos da pandemia. Todo mundo fechou, enfim, taxa de desemprego foi lá em cima e etc. E o Banco Central entrou e segurou a onda. Grande parte, os efeitos da pandemia do Covid seriam muito maiores se o Banco Central americano não tivesse feito o que ele fez. Porém, quando ele fez isso, o objetivo do Banco Central era, em grande parte, trazer o emprego para os níveis que estavam antes do começo da pandemia, que era em 3,5%, 3,6% de taxa de desemprego lá nos Estados Unidos. Uma taxa bastante baixa. E com essa facilitação de acesso ao crédito através da baixa na taxa de juros, inclusive compra de títulos e emissão basicamente imprimindo dinheiro e despejando toneladas de dinheiro no mercado financeiro, o Banco Central americano conseguiu garantir uma recuperação muito rápida econômica nos Estados Unidos e em vários países, que também adotaram uma postura semelhante. Porém, a coisa começou a esquentar demais, né? Então, basicamente, nós estávamos entrando em um cenário de Covid, né, de pandemia. O mundo inteiro estava um pouco mais lento do que aquilo que seria o normal. O Banco Central americano estimulou, né, para dar um pouco mais de velocidade para a economia, só que o negócio agora esquentou demais. E nesse momento nós estamos vivendo um cenário de inflação a nível global. Nos Estados Unidos, a inflação é a mais alta desde 1981, se eu não me engano. Extremamente alta, tá? E aí o que você faz? Bom, você deu dinheiro, o Banco Central deu dinheiro, facilitou o crédito, baixou a taxa de juros e as pessoas começaram a consumir, a gastar e etc. Conseguiu recuperar uma boa parte do mercado de trabalho que estava presente antes do começo da pandemia, só que agora a máquina esquentou demais, está correndo muito. E a gente tem um cenário de inflação, inclusive agora tudo isso ficou pior ainda por causa do cenário da invasão da Ucrânia pela Rússia. Então nós temos um cenário bastante provável de inflação ao longo dos próximos anos. E o Banco Central americano vem tratando isso com muito cuidado, tentando tranquilizar o mercado, dizendo, calma galera, não, fica tranquilo, porque essa inflação aí é temporária, ela só, né, vai dar uma passadinha, mas ela já vai embora e etc. Mas a coisa não é bem por aí. Inicialmente, quando o Banco Central americano cortou a taxa de juros, ele disse que só aumentaria a taxa de juros em setembro de 2023. Pois é, essa era a expectativa. Mas agora, hoje, né, dia 16 de março, a expectativa é que se aumente já, seja o primeiro passo de aumentar a taxa de juros e uma clara mensagem, uma sinalização para o mercado dizendo o seguinte, cara, nós vamos ter que controlar a inflação, vamos ter que colocar um pouco o pé no freio, porque senão, né, o carro vai sair na curva aí, na próxima curva. Se a velocidade é muito grande, né, chega uma curva fechada, o carro pode sair da pista. E é exatamente isso que acontece com a economia. Quando se trata de conduzir uma economia, você precisa tomar cuidado, porque, né, você tem um espaço de tempo para você acelerar e para você frear a economia. Não é tão fácil assim. Portanto, é muito possível que hoje o Banco Central americano anuncie um aumento de 0,25% na taxa de juros. A taxa de juros está em 0,25% nesse momento. Se aumentar em mais 0,25%, isso vai para 0,5% ao ano. Isso está alinhado, né, esse possível movimento, que vai sair daqui a pouco a decisão, esse possível movimento na alta na taxa de juros vai estar alinhado com mais ou menos o posicionamento da Europa. Inclusive, o Banco da Inglaterra já começou a aumentar a taxa de juros e fez, acho que, 2 aumentos seguidos, se eu não me engano. Tá?
E dentro dessa visão é possível que o Banco Central americano aumente a taxa de juros. O que isso significa de forma geral? Para você que é trader, que está operando ações, moedas, etc. Bom, quando aumenta a taxa de juros, a renda fixa americana, quando aumenta a taxa de juros do dólar americano, a renda fixa americana se torna um pouco mais atraente. E isso pode fazer com que aconteça uma mudança no fluxo de capital ao redor do planeta, porque o dólar é o dinheiro do mundo que a gente mora, tá? Não sei se você sabe, mas o dólar é o dinheiro do planeta Terra. E aí o que acontece o quê? Quando a taxa de a renda fixa americana fica mais interessante, as pessoas vendem ouro, vendem ações, vendem, enfim, commodities, outros ativos de risco para comprar títulos da renda fixa. É claro que isso não acontece com todo mundo, mas isso aumenta a quantidade de pessoas que faz esse movimento, se desfazem de ativos de risco, como ações, por exemplo, que oscila bastante, etc., para comprar ativos de maior segurança. Tá? Isso pode fazer com que o dólar se valorize. Agora, muita atenção, porque o negócio aqui fica mais interessante do que a gente pode pensar. O mercado já vem falando a respeito desse possível aumento na taxa de juros tem algum tempo. Tá? E a gente pode observar que o dólar, de forma geral, tem se valorizado nos últimos dias. Então, aqui fica uma coisa meio pegadinha, entendeu? Às vezes acontece isso. Acontece o quê? Muitas vezes acontece de que o mercado precifica antes a notícia. Ele precifica a notícia antes da notícia sair. Quando o mercado está todo mundo falando, olha, vai aumentar a taxa de juros, vai aumentar a taxa de juros, vai aumentar a taxa de juros. O que acontece de forma geral? Bom, as pessoas começam já a se posicionar para tentar se antecipar. É aquele negócio de pegar fila. Se você sabe que vai ter que pegar uma fila grande, é melhor você estar no começo da fila. Então, cara, vai ter que fazer uma fila para pegar um negócio ali, chegar em algum lugar, enfim, para tomar vacina do Covid, sei lá o que, a 15ª dose do Covid. Você vai fazer o quê? Você vai tentar pegar a fila o mais rápido possível para que você esteja mais perto, né, de você sair da fila. No mercado acontece a mesma coisa. As pessoas começam a falar de aumentar a taxa de juros, vai aumentar a taxa de juros, vai subir os juros, vai subir os juros. Está falando faz tempo. O que vai acontecer? O que está acontecendo nesses últimos dias? As pessoas já estão se posicionando. Os traders profissionais e institucionais já estão se posicionando pensando, cara, já que vai subir os juros, é melhor eu estar comprado antes, né? Porque quando subir, muito provavelmente, né, quando sair de fato a notícia de que vai aumentar a taxa de juros, o dólar pode subir. E aí eu quero estar comprado mais barato. E isso tem o fenômeno da precificação. O que é precificação? Quando o mercado espera demais uma notícia, ele vai lá e o mercado faz, antes de sair a notícia, o mercado já se comporta como se aquela notícia fosse realidade. E aí acontece a grande pegadinha do século, que é quando sai de fato a notícia, o mercado faz o oposto daquilo que se esperava. Então, no dia de hoje, dia 16 de março de 2022, o que eu recomendo para você? Fique esperto, tá? Fique esperto aí com as suas operações, porque realmente pode acontecer esse tipo de pegadinha. Se você tiver operações, enfim, recomendo você tomar um pouco de cuidado, ou fechar as operações positivas, ou fechar a negativa, enfim. Mas tente diminuir um pouco a sua exposição, principalmente entre 3 horas da tarde, no horário de Brasília, e até umas 4 horas da tarde, porque depois tem a coletiva de imprensa, enfim, tem alguns detalhes ali, a declaração do FONC, né, que é basicamente o comitê que decide essas coisas nos Estados Unidos, beleza? Bom, fique esperto e espero que você tenha entendido aqui um pouco essa questão de taxa de juros, esse vídeo para trazer esse conhecimento muito rápido para você, muito objetivo, e a gente se vê no nosso próximo vídeo, porque amanhã tem vídeo novo, aqui tem vídeo todo dia, chova, faça sol, enfim, tem vídeo todo dia. Eu conto com o seu like antecipadamente. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários, né, se você quer ver mais vídeos com uma perspectiva macroeconômica para te ajudar a entender um pouco mais a respeito desses elementos. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Um forte abraço, fique com Deus e conta o seu like. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais.